Uma pesquisa do início deste ano do Datafolha mostrou um resultado alarmante. 1 a cada 3 mulheres sofreu violência doméstica em 2016. Para se ter uma ideia, ao todo foram 503 mulheres vítimas de violência a cada hora. É sobre esse assunto que eu converso com a magistrada do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Ana Luísa Schmidt. Doutora Ana, eu abro essa entrevista primeiro te parabenizando pelo excelente livro que a senhora escreveu. E a minha primeira pergunta é: o dano psicológico muitas vezes é maior que o dano físico? Os danos psicológicos, não sei se maiores do que os danos físicos, mas eles são muito frequentes. Em pesquisas que já foram realizadas, foi constatado que a violência psicológica é uma violência bastante frequente, só que ela acaba ficando escondida. Eu por quase 5 anos respondi pela vara da violência doméstica aqui na capital e eu percebi que não houve, no tempo em que eu estive lá, nenhuma denúncia oferecida com relação ao crime de violência psicológica, de dano psíquico contra a mulher, e que configuraria, no caso, o crime de lesão corporal, né, porque o crime de lesão corporal do artigo 129 do Código Penal, ele trata da ofensa à saúde ou integridade física da pessoa. Então, o dano psíquico, ele se enquadraria no conceito de saúde, como a saúde mental, incluída aí no crime da lesão corporal. Então, esse crime acaba ficando escondido. Isso não é uma situação só aqui em Florianópolis ou só em Santa Catarina. Em pesquisa que eu realizei no Brasil inteiro, isso é uma constante. São raros, bem raros os casos em que a violência psíquica foi apurada. Então, embora bastante frequente, até mais frequente do que a violência física, a violência psíquica fica escondida. A queixa, então, precisa ser diferente? Na verdade, precisaria ser apurado, porque como é um crime de lesão corporal, o crime de lesão corporal, para ser comprovado a materialidade desse crime, precisa de uma perícia. Ele não pode se dar somente por depoimento, por testemunhos, ele precisaria de uma perícia, no caso, a perícia psicológica, para comprovar essa lesão. E aí teria que ver quais os critérios que essa perícia psicológica teria que ter, quais seriam os sinais que a vítima teria que apresentar para ficar constatado esse dano psíquico. Então, isso foi objeto de uma pesquisa que eu fiz dentro do curso de psicologia. Eu estou fazendo a graduação em psicologia e dentro do curso eu fiz uma pesquisa nesse sentido, sobre quais os critérios que a perícia psicológica teria que ter para comprovar o crime de lesão corporal por violência psíquica, por dano psíquico. Aqui no seu livro a senhora fala do avanço do feminismo e como ele mudou a questão da violência doméstica. Queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que sim, a violência doméstica ali que está abrangida, né, pela lei da violência doméstica, pela lei Maria da Penha, né, também conhecida como lei Maria da Penha, engloba todas essas violências, a violência psíquica, a violência física, a violência patrimonial, a violência econômica, a violência sexual. Então são vários os critérios, né? No caso ali da violência psicológica, como eu disse, é uma violência que acaba passando despercebida, pelo menos na justiça. Quais são os principais danos psíquicos que são relatados? Pela pesquisa que eu fiz, tá, os critérios seriam aqueles semelhantes ao transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de estresse pós-traumático ele vem descrito na CID, né, na Classificação Internacional de Doenças. Ele tem ali 3 grupos de sintomas e teria que ter, a perícia teria que averiguar se esses sintomas estão presentes na vítima. Então, seriam esses os critérios. E por que se escolheu o transtorno de estresse pós-traumático, né? Isso vem na literatura, né? na pesquisa de literatura que eu fiz. Porque o transtorno de estresse pós-traumático é um transtorno que tem uma causa. Os sintomas, eles advêm de uma causa específica. Então, diferente de outros transtornos que estão descritos na CID. Então, esse acaba sendo o parâmetro para caracterizar o dano psíquico. E a perícia psicológica, a senhora acredita que é feita de forma adequada? Na verdade,
pelo menos no tempo em que eu respondi pela unidade de violência doméstica, não se fazia porque não teve nenhum processo para apuração desse crime. Eu não sei se hoje, se na data de hoje tem algum processo tramitando ali, então eu não tenho como te responder essa pergunta. Eu não sei como é que isso está, se está sendo feito e se de maneira adequada. Para eu entender melhor, doutora, seria necessário fazer duas denúncias diferentes, uma de agressão corporal e outra por dano psicológico? Ela teria que ter uma escuta. Na verdade, quando ela fosse à delegacia, a ideia seria essa, à medida em que ela fosse narrando aquilo que aconteceu com ela, os fatos que aconteceram com ela, que nessa escuta na delegacia pudesse ser feita essa distinção. E aí ela fosse encaminhada ao psicólogo da própria delegacia para averiguar. Então seria o que eu proponho até no final do livro ali como prática sugerida, é justamente que ela seja encaminhada ao psicólogo da delegacia e para que ele veja, para que ele faça uma conversa com ela, uma entrevista e indique se há indícios ou não de ela ter algum dano psíquico. Em havendo, que ele elaborasse um documento chamado atestado que instruiria o inquérito policial para apuração desse crime. Mas isso aumentaria a pena? Na verdade, se enquadraria no crime de lesão corporal do artigo 129 e aí a própria perícia, o que ficasse constatado na perícia, a perícia ajudaria muito em enquadrar se a lesão corporal seria aquela do CAPT, né, lesão leve, ou se seria grave ou gravíssima, vai depender do resultado. Essa pesquisa do Datafolha que eu citei no início da entrevista aponta que 52% das mulheres se calam, apenas 11% procuram uma delegacia da mulher e 13% acabam preferindo o auxílio da família para tratar a questão. Queria saber por que em 2017 ainda tanta mulher se cala quando sofre violência doméstica. Olha, uma das curiosidades que eu tinha quando eu ingressei no curso de psicologia justamente era isso, saber por que eu tinha trabalhado, já estava trabalhando há alguns anos na unidade de violência doméstica e saber por que as mulheres permaneciam nesses relacionamentos violentos. E o que eu cheguei à conclusão até agora, eu não terminei o curso ainda, foi que não existe uma única resposta para essa pergunta. Na verdade, não existe por quê? Porque não existe uma essência de mulher, um tipo de mulher, um modelo ou de mulher ou de relação violenta para responder e que a gente pudesse generalizar uma resposta nesse sentido. Então, cada caso é um caso, cada mulher vai ter sua história de vida, as suas características, as circunstâncias em que ela está envolvida, um contexto em que não consigo generalizar isso. Para mim, são muitas as razões para que isso aconteça. Né? Uma delas, inclusive, agora também é notícia de uma pesquisa recente, é que muitas mulheres se veem frustradas com o resultado do processo criminal. Em quais aspectos? Eu acredito que um dos aspectos seja justamente a ausência de possibilidade de se conversar num processo criminal. O processo criminal não dá espaço para isso. A vítima conta a sua versão da história, o acusado oferece ou não a versão dele no interrogatório, ele pode sim fazer o uso do direito dele constitucional de permanecer em silêncio e às vezes, isso é uma opinião minha, essa ausência de conversa, essa ausência de debate acaba frustrando as mulheres. Então, o resultado daquela pesquisa dizia que muitas mulheres, se pudessem voltar no tempo, não teriam escolhido ingressar com um processo criminal para apurar o fato. Infelizmente, a violência às vezes não diminui o sentimento que aquela mulher violentada sente por aquele homem, né? Sim, e o processo criminal, uma sentença num processo criminal, ela termina, muitas vezes, ela termina o processo, mas nem sempre termina o conflito. No livro tem um capítulo interessante que é a prática sugerida. Então eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho do que seria essa prática sugerida quando o assunto é violência doméstica. A prática que eu sugiro, ela começaria com a mulher quando ela se vê
quando ela se percebe vítima da violência psicológica, veja que nem sempre ela percebe, nem sempre se dá conta, né? Mas quando ela se percebe, ela se dirige até uma delegacia de polícia, narre a sua questão, o seu fato, e que ela fosse submetida na delegacia de polícia a uma entrevista com um psicólogo, em que ele, como eu havia dito, elaborasse um documento chamado atestado psicológico para ver se existe mesmo sinais, indícios de que ela foi vítima, de que ela apresenta o dano psíquico. Com isso instrui um inquérito policial que é encaminhado ao juízo. O Ministério Público, então, pode requerer a execução de uma perícia psicológica. Isso pode ser feito, inclusive, pelo psicólogo do próprio juizado da violência doméstica contra a mulher. E ali, dentro de todos os requisitos, todas as garantias processuais e também observando a ética, né? Todas as questões do Conselho Federal de Psicologia, então faria esse laudo psicológico e que daria um resultado, claro que não é um resultado tão firme como é num laudo, por exemplo, de lesão física, né? Mas ele já vem ali num juízo de probabilidade, mas que isso instruísse, então, possivelmente uma denúncia. Se ficasse caracterizado que a mulher sofreu aquela violência psicológica e de que há indício de que aquela pessoa apontada por ela foi o autor, que uma coisa tem correlação com a outra, né? Que existe um nexo de causalidade entre os danos que ela apresenta e o fato que ela expõe, que fosse, então, desse início a um processo penal para apurar esse crime. Eu sei que é uma pergunta muito ampla, mas eu estou curioso para saber, na sua visão, o que precisaria mudar para que esses números tão grandes de violência doméstica diminuíssem no Brasil. Olha, como eu disse antes, assim, como não existe um modelo de mulher vítima da violência, né, em situação de violência doméstica, como não existe um modelo de relacionamento violento, fica difícil responder essa pergunta, porque cada caso é um caso, serão diversas coisas a serem consideradas quando a gente fala nisso. Mas uma coisa que eu acho interessante é pensar em justiça restaurativa, como agora tem sido, inclusive, estimulado a que se promova a justiça restaurativa também no âmbito da violência doméstica, né? Que isso seja mais a par, né, da persecução criminal, que isso seja também uma possibilidade de resolução dos conflitos. Na sua visão, a lei da violência doméstica, ela é suficiente? Ela é um meio importante, né, um meio importante, ele traz soluções e medidas, na verdade, para o combate à violência doméstica. Ele é um resultado de uma história muito grande, de lutas, né? Ele veio ali como resultado de uma violência cometida contra uma mulher, que foi a Maria da Penha Maia Fernandes, que acabou, o nome dela virou o nome da lei. Então, ela é um instrumento bastante importante e recentemente novo, né? E que precisa ser aplicado. Muito obrigado pela entrevista, doutora Ana, e mais uma vez parabéns pelo livro. O programa Justiça Legal de hoje está ficando por aqui com essa excelente entrevista, mas você sabe, semana que vem temos mais entrevistas relevantes e, claro, o dia a dia do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até lá!